eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de Matemática e Física e sou estudante de licenciatura em Computação lá na Rural também. Beleza? Simbora para mais um vídeo e esse aqui vai ser sobre calorimetria. Hugo, calorimetria é sobre física. Sim, esse vídeo vai ser sobre física, certo? A gente vai resolver 4 questõezinhas de calorimetria e além disso, a gente vai utilizar alguns conhecimentos de matemática e de física também para resolver elas. Beleza? Então vamos que vamos. Antes de a gente começar a resolver essas questões, a gente vai precisar de 3 definições importantes. O que é calor específico, o que é capacidade térmica e o que é calor latente, certo? Vamos começar por calor específico. O calor específico ele é simbolizado por esse Czinho, certo? E é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de determinada substância varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Esse Q aqui é o nosso calor sensível, é o calor, a quantidade de energia recebida por determinada coisa, determinada substância, que irá fazer alguma coisa com ela. Tipo, vai variar a temperatura, vai mudar o seu estado. É isso que é calor sensível, que é esse Qzinho aqui. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui do Q macete quando a gente tiver mudança de temperatura, certo? Mudou a temperatura, usa Q macete. Você vai entender já já, porque são 2 fórmulas aqui e tem a dica para usar uma e para usar outra. Vamos lá. Capacidade térmica vai ser a razão entre a quantidade de calor recebida e a variação de temperatura. Ou seja, é a quantidade de calor para variar a temperatura de determinada coisa em 1 grau Celsius. Certo? E por fim, o calor latente, que é o calor ou a quantidade de energia necessária para que determinada substância, por unidade de massa, esqueci, né? É necessária para que determinada substância mude seu estado físico. Então vai ter um calor latente de fusão, de ebulição, de condensação e assim vai, certo? Então aqui, e normalmente esse calor específico e o calor latente são dados pela própria questão ou a gente quer descobrir ele com as informações que são fornecidas. Beleza? Então essas são as definições da gente. E agora a gente pode resolver nossas questõezinhas. Então a gente tem nossa primeira questão que foi da PUC de Minas Gerais e a ideia é que a gente vai ler a questão aqui e depois já por quadro interpretar ela. Beleza? Então vamos lá. O gráfico abaixo mostra o aquecimento de um recipiente de alumínio. O Czinho aí é o nosso calor específico. E calor específico igual a 0,20 calorias por grama grau Celsius, de massa 600 gramas, que contém um determinado líquido em equilíbrio térmico, certo? Ou seja, tem um recipiente de alumínio que vai ter um líquido dentro que vai ter a mesma temperatura, que vai ter equilíbrio térmico, ou seja, tem a mesma temperatura que o nosso pote. Nesse caso, é correto dizer que a capacidade térmica do líquido em caloria por grama grau Celsius, em caloria por grau Celsius é. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um líquido e a gente tem um recipiente que o contém. E a gente tem todas as informações desse recipiente e além disso a gente tem a quantidade de calor, de energia fornecida para esse conjunto que foi necessária para variar sua temperatura. Então, inicialmente esse conjunto estava a 10 graus Celsius, aqui 10 graus Celsius, e posteriormente ele chegou a 60 graus Celsius. E ele recebeu, para sair de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius, ele teve que receber 10 quilocalorias. Então essas são as informações que a gente vai precisar escrever no quadro. Então, espera só um pouquinho, vamos para o quadro, eu vou escrever todas as informações da gente e a gente vai resolver essa questão. Beleza, povo? Chegando na nossa primeira questão aqui, vamos resolver ela. Lembrando que a gente tem 2 coisas. A gente tem o recipiente, que ele é feito de alumínio, né? E a gente tem o líquido. Então, primeiro, a gente tem que todo o conjunto, isso aqui é a quantidade de energia que recebeu o conjunto e a variação de energia do conjunto. Então, você pode observar que ele fornece a quantidade de energia do conjunto, chamado conjunto, certo? Então, o conjunto ele recebeu 10 quilocalorias. Para quem é aluno meu já sabe, mas para quem não é, esse K aqui, ele significa 1000. K é 1000, tanto é que você quando tem 1000 seguidores no Instagram, 1000 não, mas 1500, 2000, aparece lá 2K, 1,5. Mesma coisa relacionada a curtidas e inscritos no YouTube, aparece também. Então, K é 1000. Então, a quantidade de energia que esse conjunto vai receber vai ser 10.000, certo?
calorias. Pronto, essa foi a primeira parte da gente. Vamos para a nossa segunda parte. A gente vai saber, o que eu quero saber? Eu sei que o meu conjunto ele vai variar de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius. Ou seja, a variação de temperatura do conjunto, ou seja, de tudo, né, vai ser de 10 para 60, 50 graus Celsius. Então, e esse ΔT, ele vale tanto para o nosso alumínio, tanto para o nosso líquido. Então, o que ela quer? Ele quer a capacidade térmica do líquido em calorias por grau Celsius. A gente já tem a variação de temperatura, né? Lembra, né, que o C vai ser a quantidade de energia dividido pela temperatura, variação de temperatura. Só falta saber quanto de energia recebeu o líquido. Como é que a gente descobre isso? Ó, eu sei que o conjunto recebeu 10.000 calorias. E eu tenho todas as informações aqui para descobrir... Eu coloquei o ΔT lá, não nem vou colocar aqui. Eu tenho todas as informações para descobrir o quanto de energia o alumínio recebeu. Então, o que a gente faz? A gente descobre o quanto de energia o alumínio recebeu e depois subtrai do total. Então, vamos lá. Vamos calcular agora a variação, quanto de energia o alumínio recebeu. O que a gente teve aqui? Teve variação de temperatura. Se teve variação de temperatura e não teve variação no estado físico, então, ou seja, ele é um recipiente, ele vai continuar sendo um recipiente sólido, então não teve variação do estado físico. Então, se não teve variação do estado físico, a gente não vai utilizar o quimolesa, a gente só utiliza o quimacete. Então, quimacete. Quando a gente usa essa fórmula, a gente vai descobrir o quanto de energia foi necessária para aumentar a temperatura do alumínio em 50 graus Celsius. Então, vamos jogar os dados. A quantidade de energia que eu quero descobrir, a massa do alumínio, que é 600 gramas, vezes o calor específico do alumínio, que é 0,2, vezes a variação de temperatura. Como foi a variação de temperatura do conjunto, foi a variação de temperatura do alumínio também. Então, ou seja, vai ser 50 graus Celsius. Então, massa. Aí eu vou cortar, tem vírgula aqui. Quando eu multiplico por 10, eu vou cortar esse zero e a vírgula vai andar para cá. Para a direita, no caso. Ou seja, 50 vezes 0,2 é a mesma coisa que 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 600 vai dar 6.000. Então, 6.000, no caso, calorias, foi a quantidade de energia que o alumínio precisou para sair de 10 graus Celsius para ir para 60, para variar 50 graus Celsius. Então, eu sei que isso aqui foi o que o alumínio pediu. E o resto dessa energia aqui? Ela foi para o líquido. Então, a quantidade de energia do líquido vai ser a quantidade de energia do conjunto menos o quanto dessa energia foi para o alumínio. Vou botar o alumínio aqui. Tá aqui, alumínio. Menos o quanto de energia foi para o alumínio. Nesse caso, menos 6.000. 2, 3. Ou seja, a quantidade de energia que foi para o líquido vai ser de 4.000. 4.000 calorias. Só que a gente não quer isso. A gente quer capacidade térmica. Certo? Então, a gente tem que a capacidade térmica, como a gente viu a fórmula anterior, é a quantidade de energia dividida pela variação de temperatura. Então, a gente tem que a capacidade térmica vai ser quanto de energia ele recebeu? 4.000. Dividido pela variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura do líquido? Mesmo do alumínio, não foi? 50. Então, corta 0 com 0. 400 dividido por 5 dá 80 calorias por grau Celsius, que é a nossa resposta. Vamos voltar para os nossos slides? Então, beleza, voltamos aqui para os nossos slides. E como a gente fez no quadro agorinha, nossa resposta para essa questão foi 80, letra C. Beleza, vamos para a nossa próxima questão. Ela foi da PUC do Pará. Então, vamos lá. Um calorímetro contém 500 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Despreze o calor recebido pelo calorímetro. Fornecendo-se a água uma quantidade de calor de 20.000 calorias, obtém-se no calorímetro, certo? Então, tem os dados lá
do calor específico da água e do calor latente, certo? Da água. Então vamos lá. Simbora. O que é que a gente vai precisar? O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma água inicialmente lá em 500 gramas de água, num calorímetro, que é um recipiente que vai medir a quantidade de calor, a 20 graus Celsius. O que é que a gente vai fazer? A gente vai despejar nessa água 20 mil calorias, ou seja, botar energia nessa água, né? Então, fornecendo essa quantidade de energia para essa água, o que acontece? Ó, eu não sei o que acontece. Por exemplo, então se a gente pegou a fornecer essa energia para a água e essa energia for muito grande, a água vai começar a esquentar, então vai começar a aumentar a temperatura, e quando ela chegar em 100 graus Celsius, o calor, a energia que ela está recebendo agora, não vai fazer ela mudar de temperatura. Primeiro vai fazer ela mudar o seu estado físico, que agora era líquido, vai para o estado gasoso, certo? Ele já deu temperatura lá, o calor específico, o calor latente lá, certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente precisa saber se com essa quantidade de energia a água vai passar de 100 graus Celsius. Então eu vou jogar essa quantidade de energia na fórmula do Quimacete, e se essa fórmula passar de 100 graus Celsius, ou seja, se ela for maior do que 80, né, porque é uma variação de temperatura, e ele estava em 20 graus Celsius, então se ele aumentar 80 graus Celsius, significa que ele vai passar de 100. Ele não pode passar de 100, utilizando só o Quimacete, certo? Então a gente vai jogar na fórmula do Quimacete e verificar até onde, qual vai ser a temperatura que ela vai chegar. Se passar de 100, a gente já vai dizer, opa, eu só posso ir até 100. Então, eu vou até 100, o resto da energia a gente faz para ela mudar o seu estado físico. Então, vamos embora usar a fórmula do Quimacete e entender melhor essa questão. Então, beleza, chegamos aqui no nosso quadro. E o que é que a gente tem? Peguei todas as informações aqui, certo? Como eu disse antes, a gente vai jogar na fórmula do Quimacete e se essa água passar de 100 graus Celsius, a gente já vai ter alguma coisa estranha. Então, vamos embora, vamos jogar aqui no Quimacete para ver onde vai chegar. Quimacete. A quantidade de energia recebida está aqui, ó, 20 mil. Igual a massa que a gente tem, 500 gramas, vezes o Czinho, que é a quantidade de calor. Então, é o calor específico, certo? Desculpa. E o ΔT é a variação de temperatura. Vou chamar de deixar aqui, ΔT. Então, 20 mil é igual a 500 ΔT. Certo? Vou trocar a posição aqui para ficar mais bonitinho. 500 ΔT é igual a 20 mil. ΔT vai ser 20 mil dividido por 500. 0 com 0, 0 com 0. 200 dividido por 5 dá 40. Será que graus Celsius no caso, né? Será que essa temperatura pode acontecer? Então vamos lá. Se a gente tinha inicialmente 20 graus Celsius e ele vai variar a 40, como a gente está fornecendo energia, então vai aumentar 40 graus Celsius. Chegando agora a 60 graus Celsius. Como a gente sabe que a temperatura de vaporização da água é 100 graus Celsius, então essa energia fornecida para ela vai ser toda utilizada para a água para aumentar a sua temperatura até 60 graus Celsius. Então a nossa resposta é 500 gramas de água líquida a 60 graus Celsius. Certo? Hugo, explica melhor aquilo que tu falou sobre quantidade de energia e tal. Por exemplo, se eu estivesse fornecendo aqui 200 mil, dá um exemplo aqui, forneci 200 mil. Quando eu forneci 200 mil, nossa resposta final daria 400 graus Celsius. E a gente sabe que 400 graus Celsius essa água não pode chegar. Por que ela não pode chegar? Porque ela está na forma líquida. E aqui no Quimacete ela está utilizando toda essa energia para mudar a temperatura. Então, se ela, por exemplo, estivesse recebendo 200 mil calorias, ela ia utilizar uma parte desse calor, dessa energia, para chegar até 100 graus Celsius. Ela utilizar o restante, não sei se pode ser que ela utilize toda a quantidade de energia ou um pouquinho só, para mudar a temperatura, o seu estado físico, e depois ela voltaria a aumentar, certo? Então, olha a diferença. Ela não pode simplesmente, nessa água aqui, ela vai variar até, 3 mil graus Celsius, e
de boas. Não. Ela vai variar até 100 com essa fórmula. Quando chegar em 100, ela vai parar de... A energia que ela vai estar recebendo não vai ser para aumentar mais a temperatura, vai ser para mudar o seu estado físico. E depois ela vai continuar recebendo energia para aumentar a temperatura. Mas ela vai precisar mudar o estado físico em 100 graus Celsius. Certo? Hugo, em determinados casos a água não vaporiza 100 graus Celsius. A fórmula que a gente está utilizando aqui, ela desconsidera a pressão. Então a gente não vai falar sobre pressão ainda não. Tá certo? Vamos voltar para os nossos slides para a gente marcar a nossa alternativa correta. Então beleza, voltamos para os nossos slides aqui. Como a gente viu no quadro agora, nossa resposta é a letra D. 500 gramas de água a 60 graus Celsius. Beleza? Vamos embora para a nossa terceira questão de hoje. Essa foi do Enem de 2013. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água a temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para que o banho fique a temperatura ideal? Beleza? Então, o que é que a gente tem? A gente tem duas águas aqui, né? Uma água inicialmente a 70 graus Celsius e a outra água inicialmente a 25 graus Celsius. E a gente vai misturar elas duas para que a temperatura final fique a 30 graus Celsius. Para resolver essa questão tem duas maneiras. A primeira maneira é utilizando fórmulas físicas, que é o que macete, está mudando só a temperatura da água aqui. E a segunda maneira é utilizando média ponderada. Vamos por quadro agora, e a gente vai resolver utilizando a física, o que macete, e depois a gente vai utilizar média ponderada. Então, simbora. Beleza, chegamos na nossa terceira questão de hoje. E o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente tem aqui? A gente tem dois tipos de água. Uma água a temperatura de 70 graus Celsius, que eu chamei ela de água quente, e uma água a temperatura de 25 graus Celsius, que eu chamei ela de água fria. A gente não sabe nem a massa, nem de um, nem de outro. O que é que a gente sabe? A gente sabe que a temperatura, depois que eu misturar as duas, vai dar 30 graus Celsius. E o que a gente quer é a razão entre a massa quente e a massa fria. Beleza? Então, o que é que a gente precisa saber para entender essa questão? Primeiro, que esse aqui está acontecendo num canto fechado. Tá, o que significa que está seguindo fechado? Para quê? Significa que ele não está recebendo energia de fora. Então, tá, daí? Significa que o quê? Ó, você está percebendo que a água quente estava a 70 graus Celsius e depois ela ficou a 30 depois da mistura? Então significa que a quantidade que a água quente ela liberou a energia, liberou o calor. E a água fria estava a 25, foi para 30, significa que ela recebeu o calor. Então, o que é que acontece? Acontece que toda a energia que vai ser liberada pela água quente vai para a água fria. Então, é isso que significa que o canto vai ser fechado, isolado. E é isso que a gente vai utilizar para resolver essa questão. A quantidade de calor da água quente, ela vai liberar, vai toda para a água fria. Não o bairro, certo? A água fria. Beleza? Só que, tipo, você lembra que a gente tem sinal, né? Quando ele recebe, é positivo. Quando ele libera, é negativo. Então, para a gente não se preocupar com os sinais, eu vou colocar em módulo tudinho. Porque quando eu colocar em módulo, a gente pode colocar um igualzão aqui, ó. Pronto. Esse igual aqui significa o quê? Que o calor, assim, absoluto, né? Liberado ou recebido dessa vai ser igual ao calor liberado ou recebido dessa. Então, vamos lá. Tá o módulo aqui fora. A gente vai utilizar esse calor aqui, ó, tá mudando a temperatura sem mudar o estado físico. Então a gente vai utilizar o quê? Isso mesmo. Que macete? M. Esse aqui é quente, né? Então M, nossa, quente. O C, né? Hugo, por que tu não vai botar C quente? Porque é água. Isso, as duas são águas, então o Czinho vai ser o mesmo. Vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. 30 menos 70 dá menos 40. Certo? É aqui que o módulo vai utilizar. Ele vai pegar esse menos 40 e fazer, vai ficar positivo. Vamos lá. E aqui, a gente tem que macete também. A massa fria vezes o calor da água, o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Se ela está de 30 menos 25, dá 5.
Beleza, beleza. O que tem aqui agora? Então, ó, primeiro, eu vou tirar esse módulo com o sinal daqui, porque o módulo sempre deixa valor positivo. Então, por isso que a gente colocou esse módulo aqui, para dizer recebeu ou liberado. Lembra que essa liberou, essa liberou e essa recebeu, certo? Liberou e recebeu. Então, vamos lá. E o que eu quero? Eu quero que esse MF aqui, como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E eu quero que esse aqui vá para lá. Está multiplicando, passa dividindo. Então, ó, MQ. Pensa nisso aqui agora. Está multiplicando, passa dividindo. MF vai ser igual a C sobre 3/5 dividido, ó, está multiplicando, passa dividindo. C vezes 40. Corta C com C. E antes de dividir, eu gosto de simplificar sempre, certo? Então, vai dividir em cima e embaixo por 5. Isso aqui vai dar 5 dividido por 5, 1. 40 dividido por 5, 8. Então, a gente já sabe que MQ sobre MF vai dar 1 sobre 8. Mas, Hugo, quanto é 1 sobre 8? 1 sobre 8 você pode fazer aí na sua cabeça. Dá 0,125. Eita, cadê o 1? 125. Certo? Hugo, tem unidade? Não, porque a unidade daqui seria massa e massa. Seria grama dividido por grama, quilo dividido por quilo. Aqui seria normalmente utilizado grama. Como a gente não sabe o calor específico, vai ser o mesmo, pode ser grama, pode ser quilo, pode ser qualquer unidade. Mas vai ser cortado em cima e embaixo. E essa é a primeira forma da gente resolver. Física, né? E agora o que a gente faz? Vamos fazer para a forma matemática. O que a gente vai utilizar? Eu vou apagar essa parte aqui. A gente vai utilizar média ponderada. Como assim, Hugo, média ponderada? Pensa aqui comigo. Ó, eu tenho uma quantidade de água a receber, certo? Então, ó, eu sei que tem uma quantidade de água quente, vai ter 70 graus Celsius, vezes a quantidade dela, que eu vou chamar de MQ, mas vai ter a quantidade de água fria também, né? 25 graus Celsius, vezes MF. E eu sei que se eu dividir, ó, esse MQ e esse MF serão nossos pesos da média ponderada. Uma quantidade de água, isso aqui será a quantidade de água a 70 graus Celsius, quantidade de água dividida por 25 graus Celsius, dividida pela quantidade de água total, certo? Que no caso a gente vai ser MQ mais MF, que essa aqui vai ser a água total, vai ser exatamente a nossa temperatura, que vai ser 30 graus Celsius. Nem precisa botar grau. Como a gente resolve isso? Meio pelos extremos. 70 MQ mais 25 MF igual a 30 MQ mais 30 MF. Certo? Vou passar o MQ para cá. Vou fazer um pouco mais rápido porque não tem espaço. 70 MQ menos 30 MQ vai dar 40 MQ. Igual 30 mF menos 25 mF vai dar 5 mF. O MQF está multiplicando, passa dividindo. O 40 está multiplicando, passa dividindo. Então a gente tem que MQ, dá para ver daí? Vou baixar um pouquinho a câmera aqui, ó. Dividido por MF vai dar 5 sobre 40. E isso aqui vai dar exatamente 0,125, como a gente já viu. Caso você queira saber um pouco mais sobre média ponderada, vai ter que esperar um pouquinho, que nessa semana que vem agora vai sair o vídeo sobre média ponderada, certo? Vamos voltar para nossos slides e marcar essa questão aqui. Então voltamos aqui para os nossos slides e como a gente viu no quadro passado, nossa resposta deu 0,125. Nossa resposta é letra B. E vamos para a nossa última questão, que ela foi do Enem em 2015. Então, como sempre, vamos ler e interpretar e depois vamos responder ela. Beleza? Vamos lá. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa
depois de decorrida 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido da garrafa. Certo? Então aqui a nossa tabelinha. O quadro apresenta as categorias e os intervalos da variação percentual da temperatura. Então aqui tem um quadro. Eu não coloquei aqui porque não ia dar espaço, certo? Então, para atribuir a categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius, uma a 10 graus Celsius e a outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada, 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura de água, obtendo 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Então, assim como a questão passada, a gente vai ter 2 águas lá, que a gente vai misturar, certo? A gente não sabe a massa, mas sabe a proporção. Uma vai ser 1:3 e a outra vai ser 2:3, certo? Tanto faz você utilizar uma aqui, a massa de uma vai ser 1 e a outra vai ser 2, ou você pode usar M1, vai ser 1 e M2 vai ser 2M1, tanto faz. E a gente vai para o quadro agora responder essa questão do mesmo jeitinho que a gente respondeu a nossa terceira questão. Então vamos embora para o quadro. E por fim, como a gente fez aqui no quadro agorinha, nossa resposta é do 46,6%. Então, quando a gente for conferir aqui, 46%, 46,6%, né? Está entre 40% e 55%, por isso que nossa resposta é letra D de dado. Então, era isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de dar aquele like, ajuda bastante o crescimento do canal. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha, mostre para os seus amigos que estão estudando junto com você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Cheiro pra você. Bye, bye. Tchau, tchau.